Dai-nos o teu Santo Espírito e preencha os vazios do nosso coração. Leva-nos para perto de ti, para que possamos provar a tua graça, nós que somos alvos da tua misericórdia. O meu coração é um alvo da tua misericórdia, e pela tua palavra cura, salva, liberta, ilumina. Dá-nos o dom do entendimento, da sabedoria, para que neste encontro com Jesus na Eucaristia, quando nós possamos crescer cada vez mais na fé, na esperança e no amor por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, preparando para a nossa adoração, eu gostaria de refletir com você Efésios 2, do 4 ao 10. Quem puder, abra a sua Bíblia. A leitura já começa com uma afirmação que enche o nosso coração de alegria. Por isso nós estamos aqui. Precisamos entender a palavra de Deus. Já começa assim: Deus que é rico em misericórdia. Então Deus, meus irmãos, Ele não tem por nós sentimentos ruins. Parece que na cabeça de certas pessoas, Deus fica lá do alto olhando para a sua vida e torcendo para dar errado. Aí quando acontece alguma coisa errada na sua vida, Deus... Não, gente. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Talvez você pergunte, mas o que é misericórdia? Vem de duas palavrinhas em latim: miseris cordis. Cordis é coração, miseris é miséria, aquilo que na nossa vida é pobreza, são os nossos pecados. Então o que Deus faz por cada um de nós? Ele pega as nossas misérias e coloca no coração dele, para que nós tenhamos arrependimento. O que o diabo faz? Ele pega as nossas misérias e joga na nossa cara, para que nós tenhamos remorso. Remorso não é de Deus e arrependimento não é do diabo. O remorso é do diabo, o arrependimento é coisa de Deus. Deus pega o que você tem que não presta, Ele coloca no coração, miseris cordis, a sua miséria no coração dele. O diabo pega aquilo que é a sua miséria e joga na sua cara, para que você fique com remorso. Não, mas veja o que eu fiz. Não, o que eu fiz, com quem que eu fiz, o dia que eu fiz. A pessoa fica sofrendo. Isso não é de Deus. Deus, Ele quer lembrar do seu passado para que você se arrependa. E uma vez que você se arrepende, é dali para frente. Mas a leitura continua. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou. O amor de Deus é um amor incondicional. O que significa isso? Ele não tem condições. Nós, claro, convivemos com o amor humano. E o amor humano é cheio de condições. Exemplo: se você fizer tal coisa, eu não te amo mais. Se você não me ajudar tal dia, eu não te amo mais. Se você não viver assim, 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 é cheio de condições. O amor de Deus é incondicional. Deus não precisa de um motivo para amar você. Você já é o motivo. Então o amor de Deus por você é incondicional. Você tem apenas que recebê-lo. Você tem apenas que abrir o seu coração.
Eu já fui, você também já foi, né? A clube, resort, praia, tempo de calor, é bom, né? As férias, você tira uma semaninha lá para descansar. Isso sou eu não gosto muito de sol. Sombra me chama, sol eu não gosto. Mas tem gente que adora sol. Aí eu fico vendo na praia, em clube, umas pessoas tostando, porque ela chega ali cozinhando, né? Aí você vê uma pessoa, ela está lá deitada. Está igual um caranguejo na praia, né? Aí eu fico olhando aquilo. Passa um tempo, ela vira. Queima de um lado, queima do outro. Minha pergunta é: quando você deseja ficar moreninho, você tem que falar assim: o sol, contigo, me queima aqui para eu ficar moreninho. Já viu alguém fazer isso na praia? Eu nunca vi. Por que não precisa? A única coisa que você precisa para que o sol te bronzeie é se expor a ele. Você se expor ao sol, ele já está fazendo a obra. A única coisa que Jesus precisa para que ele possa colocar no seu coração a sua misericórdia é que você se exponha a ele. É por isso que o nosso ostensório, traga para mim o ostensório. É por isso que o nosso ostensório, só mostrar porque as pessoas veem e não sabem. Olha o formato dele. Você que está em casa, esse ostensório aqui do santuário, olha aqui, ó. Não lembra um sol? É por isso que o ostensório da igreja lembra um sol. Muito obrigado. Porque assim como você chega para o sol e ele faz, quando você se expõe a Jesus, o sol da nossa vida, ele faz. É por isso que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas nós comemoramos o mistério da sua encarnação nesta data. Por quê? Porque na época das festas pagãs, era neste dia que eles comemoravam a festa do sol invicto. E quem é o nosso sol? Jesus. Então a igreja colocou neste dia a celebração do mistério da encarnação. Jesus é o sol da nossa vida, cheio de misericórdia, cheio de amor e de beleza. É por isso que eu digo que no Natal ninguém celebra aniversário de Jesus. Alguém me disse um dia: padre, eu estava estudando, Jesus nasceu dia 25. Eu falei: mas quem falou que a igreja celebra dia 25 aniversário de Jesus? Ai, padre, celebra o quê? Celebra o mistério da encarnação. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos toda a sua glória, todo o seu esplendor. Nós celebramos o mistério. É por isso que está escrito aqui: você não precisa ficar esmolando graça. Não, se exponha. Se exponha a Jesus. E quando você não tiver na sua boca a palavra, diga apenas o seguinte: Senhor, eu estou aqui. Só pelo fato de nós expormos o Senhor no ostensório e você estar ali olhando para Ele, Ele está fazendo. A seu sol, Ele está fazendo. E existe o mormaço da fé. Eu fui com a minha mãe uma vez para Fortaleza. A gente tinha um dia de descanso, mas a gente não é de ferro, né? Eu tive uma missa sexta-noite, eu encontro domingo todo, uma palestra segunda tarde. A gente voltava na terça. Então o sábado ficou vago. Aí o Geraldo, muito amigo nosso lá de Fortaleza, disse: olha, vamos passar o sábado de manhã na praia. Falou: opa, aí sim. Aí nós fomos. Ficamos debaixo dos coqueiros, só na sombra. A minha mãe tem uma dificuldade no joelhinho dela, né? Ela não consegue ir até a praia. Eu fico trazendo uns baldinhos de vez em quando de água salgada, jogando pelo menos na perna dela, né? Mas a minha mãe me disse: não, eu vou ficar aqui porque eu não quero queimar. Falei: tá bom. Não quer queimar. Chegou no hotel 2h da tarde, meu filho, a hora que ela tirou a blusa dela, toda queimada. Ela falou: mas como que isso aconteceu? Mormaço. Não é assim? O mormaço queima mais do que o sol.
O que é na nossa fé o mormaço? Isso é o Padre Crítico que está falando. Eu penso que quando você reza ao Santíssimo e você está na adoração, você está no sol. Quem é que dá no mormaço? É quem está na sombra. Abraão está com a cara no sol. Sara está na sombra da tenda. Mas por causa da fé de Abraão, Sara recebeu a graça. Quem é que está no mormaço quando nós fazemos a adoração? A nossa família, os nossos amigos, as pessoas pelas quais nós oramos por elas. Elas não estão no sol da adoração, mas a nossa oração é este mormaço de amor. E através deste mormaço, da nossa oração de intercessão, onde quer que a pessoa está, ela também é bronzeada, ela também é abençoada. Foi assim com Sara e haverá de ser assim com cada um de nós. Então nos abrimos a esta misericórdia. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou incondicionalmente, se expõe a Ele e Ele fará. A nós que estávamos mortos por causa do nosso pecado. Padre, o que foi, minha filha? O senhor está usando repelente? Estou usando o repelente. Use, porque a dengue está matando, viu? Falei, eu estou sabendo. Padre, oi, pode comprar álcool em gel, viu? Porque o Covid está solto, ninguém está falando não. Mas tem gente com Covid à vontade. O senhor que viaja de avião já pode comprar máscara, luvas, que a gente não sabe. Covid mata. O ser humano tem medo de morrer, né? Só que nos Efésios não está falando de Covid, nem de dengue. Ele está falando de outra coisa que mata. E que as pessoas não estão preocupadas. Tá, eu não tenho dengue, eu não tenho Covid, me dê, papai. Não, meu filho. Olha o que está na leitura da palavra. A nós que estávamos mortos por causa do pecado. Pior que o Covid, pior que a dengue é o pecado. Porque se o Covid e a dengue afetam o corpo, o pecado adoece a alma e se perde o espírito. A carta está falando, a pessoa que peca, ela está morrendo. Só que talvez ela não esteja morrendo no exterior, mas no interior. E a estes que estavam morrendo pelos pecados, restituiu-nos a vida em Cristo. É pela graça que fostes salvos. Jesus fala no Evangelho que assim como Moisés levantou a serpente de bronze, ele seria levantado. Quem era picado pela serpente, olhava para a serpente de bronze, recebia vida e salvação. Hoje você foi picado pela serpente do pecado, olhe para Jesus no alto da cruz, olhe para Jesus no Santíssimo Sacramento, e você receberá dele vida e salvação. Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. O nosso Deus não é do ódio, é o Deus do amor. É o Deus que não impõe, é o Deus que se propõe. Eu vi na televisão um dia, tem coisas muito engraçadas, né? E eu gosto de dar uma boa risada. Aí, estava um repórter entrevistando um homem. Ele estava brigando por causa de herança com os irmãos dele ali. Foi na época de carta, né? Não tinha, a pessoa recebia muita carta. Aí briga para lá, briga para cá. Ele falou, quer saber? Essas cartas só estão me incomodando, eu vou rasgar tudo. Aí chegava uma casa dos irmãos, ele rasgava. Ficaram um tempo sem notícia dele. O tempo se passou. Aí que aconteceu o caso. Ele, depois que passou a raiva, morou em uns 2 anos, 3 anos, ele morava em outra cidade, ele foi visitar os irmãos. Aí o irmão com carro novo, casa reformada, pessoal bem de, falou assim, mas que fartura que é essa? Falou, não, é herança do pai. A justiça
enfim dividiu. E a minha parte? Qual é a sua parte? Nós mandamos ela numa carta em cheque nominal para você há 1 ano atrás, você não recebeu não? Já era. Ou seja, aquela carta era uma proposta. Ele recebeu a carta, ele poderia abri-la, ele poderia rasgá-la. Ele rasgou e perdeu um grande valor. A Bíblia é a carta de amor de Deus por nós. Você pode pegar aquela carta e ler, você pode pegar aquela carta e rasgar. Você vai perder a riqueza que está ali. E não é apenas um cheque nominal, é a tua salvação. Nós vemos na televisão, hoje é bonitinho, né? O pessoal gosta de... na arte, porque o Brasil agora tem a arte, uma arte anticristã, né? A cultura do Brasil. Aí você vê pessoas rasgando Bíblia, mulheres nuas colocando a Bíblia no seio, colocando a Bíblia no órgão genital, pessoas fazendo xixi na Bíblia, rasgando Bíblia no palco, o pessoal, todo mundo. Quer dizer, gente, claro, a gente fica triste porque é a palavra de Deus, mas esse bando aí é tudo ignorante. Eles não sabem o que é a palavra de Deus. Se soubessem, não rasgariam. Como se soubesse o valor daquele cheque, o homem não rasgaria. Então Deus morreu também por esse povo todo. Aquele que urina na Bíblia, que queima a Bíblia, que cospe na Bíblia, que rabisca a Bíblia. Só que a Bíblia, ela traz uma promessa. Aquele homem tinha a opção de pegar aquele cheque e de descontá-lo. Ele rasgou, ele perdeu. Aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crer em mim, ele já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. E a condenação é essa: a luz veio para os céus, mas os céus não quiseram a luz, preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. E aquele que tem obras más odeia a luz e odeia os que são da luz. Ou você nunca viu no jornal pessoas colocando fogo na igreja, quebrando vitrais de igreja, quebrando imagens de Nossa Senhora em praça pública? E eles gostam daquilo. Por quê? Porque quem está nas trevas odeia a luz. Quem está nas trevas odeia a luz. Mas o Senhor nos restitui vida nova. E esta vida nova, ela vem de Cristo. Um dia eu perguntei para alguém: de onde que vem vida nova? A pessoa falou assim: do Botox. Nossa, padre, quando eu faço Botox, eu me sinto uma vida nova. Eu falei: não, minha filha, falando vida nova interior. Não inventaram Botox para as rugas da alma. Não inventaram Botox para o envelhecimento do coração. Não inventaram Botox para cobrir as marcas do pecado. Se você se rejuvenesce pelo Botox, eu tenho um Botox espiritual, que é o sangue de Cristo, que não se injeta na ruga, mas se injeta na veia. E o sangue de Cristo, ele me restitui a vida. Aí nós ficamos rejuvenescidos em Cristo, independentemente da idade, da aparência. Porque se o homem vê a aparência, Deus haverá de ver o coração. Pela graça é que fostes salvos. Deus ofereceu, por meio de Jesus Cristo, a possibilidade de você ter uma vida nova. Eu estou falando aqui com pessoas, eu não estou te humilhando aqui, eu estou fazendo que você acorda, porque hoje pode ser o seu dia. Esta pregação pode ser a sua salvação. Você que está vivendo uma vida de pecado, volte ao Senhor. Não fique escutando cabeça de colega, pessoas que nem religião têm. O Senhor, Ele vai te dar uma vida nova. Ele pode te dar uma vida nova. Seu casamento não está bom, está enjoado, é briga, perdeu o interesse. Jesus pode injetar vida nova nesse relacionamento.
Busquem se conectar mais, busquem o diálogo, busquem o verdadeiro amor, busquem colocar o seu matrimônio aos pés da Santa Cruz. Você talvez esteja preso ao vício da droga, do álcool, talvez drogas até lícitas no Brasil. O Senhor quer te dar vida nova. A sua vida nova não vem de um cigarro de maconha, não vem de um pino de cocaína, não vem de um copo de álcool. A nossa vida nova, a nossa alegria vem do Senhor. Talvez você esteja viciado na pornografia, na masturbação, na prostituição, num amor pornótico, que é um amor doente, e você já notou que isso está atrapalhando a sua vida? Você está procurando ser feliz, mas no lugar errado, do jeito errado. Procure o Senhor, receba dele esta vida nova. Você que é casada, casado, talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Você está arrastando asa para outra pessoa, você talvez já até dormiu com esta pessoa, e talvez você ainda não chegou às vias de fato, mas vai chegar. Então rompa com isso. Peça a Deus para renovar o seu amor matrimonial, o seu amor aos seus filhos, às suas filhas. Não se deixe enganar pelas coisas do mal. Saia das trevas e venha para a luz. Talvez o seu pecado é o apego ao dinheiro, aos bens materiais. Você que se sente tão vazio por dentro, então você tem que encher por fora, né? A roupa mais cara, o relógio mais caro, o celular mais caro, o carro mais caro, a casa mais cara. Isso tudo é uma fuga. Você está enganando a quem? Você olha no espelho, você é uma pessoa perfeita, bonito de corpo, bonita de corpo, de rosto, usando tudo do bom e do melhor, mas você sabe que aqui dentro, que pobreza, que vazio, que tristeza. Só Jesus pode te dar esta vida nova que você procura nessas coisas. E a leitura está dizendo, é pela graça que fostes salvos. Deus oferece por Cristo uma vida nova a cada um de nós. E com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus. Você presta atenção nisso aqui? Porque quando eu li isso aqui pulou no meu rosto, pulou na minha cara. Porque deveria ser no futuro. Com Ele nós ressuscitaremos e estaremos sentados. Não, aqui é passado. Com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar com Cristo no céu. Como que isso aconteceu? No dia do seu batismo. O momento que você é batizado, o Senhor já ressuscitou você. Você morreu para o pecado original e você ressuscitou para uma vida nova. E uma pessoa batizada nesta vida, ela já é convidada a sentar nos céus com Cristo, trazendo o céu para perto de nós, pela nossa fé, pela nossa adoração, pelas nossas orações. Esta ação passada, ela haverá de afetar o nosso presente. Então eu não estarei com o Senhor no céu, eu já estou com o nosso Senhor. Uma vez alguém me perguntou numa palestra: ô padre, o senhor fala muito de Deus, se eu fosse te dar agora, eu tinha que escolher entre Jesus e 3 milhões, o que o senhor escolheria? Eu não pensei 2 vezes. 3 milhões. Todo mundo, o padre materialista. Não, meu filho, é porque a gente escolhe o que está faltando. E Jesus eu já tenho, então eu quero os 3 milhões. A pessoa aplaudiu até de pé. Eu saí bem, hein, pessoal? Saída. Por quê? Eu quero o que eu não tenho. Jesus nós já temos, o Senhor nós já temos. Ele nos fez e com Ele já ressuscitamos, com Ele já estamos, e com Ele nós vamos perseguir. É o já e ainda não. Já estamos, mas ainda não totalmente. Já estamos, mas ainda não de maneira inteira. E por que Ele fez isso? Para mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, eu não sei você, mas nós devemos ser sempre gratos às pessoas que nos ajudam,
que fizeram alguma coisa. Alguém fez alguma coisa por você, seja grato a esta pessoa. Deus nos salvou oferecendo Jesus numa cruz, seja grato. Seja um adorador. De fato, é pela graça que fostes salvos por meio da fé. A graça da salvação e a fé da aceitação. A salvação não vem de vós, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. A salvação é gratuita e nós devemos recebê-la e assumi-la. Não se deve às obras para que ninguém se glorie. Na verdade, nós somos obra sua. Nós não devemos apenas fazer obra, mas devemos assumir: eu sou uma obra das mãos de Deus. Em vista das nossas boas obras, que Deus antemão preparou como caminho que devemos seguir. Então, 3 coisas, meus irmãos, são necessárias para a nossa salvação: a graça de Deus, o batismo, que nos dá a fé, e as boas obras. São essas 3 realidades unidas que nos garantem a pátria celestial. Receber a salvação como graça de Deus, acolher esta salvação porque é de graça, aceitá-la pela fé, na vivência do batismo, e por causa da fé, praticar boas obras. Amém? Uma leitura tão pequenina, com tanto ensinamento. Vamos para a adoração ao Santíssimo. O Senhor agora se expõe a nós. A gente não precisa pedir muita coisa, é só você também se expor a Ele, e Ele haverá de nos queimar com o fogo do seu amor. E se você deseja que as pessoas sejam também atingidas, a sua família, os seus amigos, reze por estas pessoas. Reze não apenas por você, mas reze também pelos outros. Porque o mormaço também queima, e este é a nossa oração de intercessão. Cantemos. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, derrama sobre nós a tua misericórdia. O meu coração, Jesus, precisa ser alvo da tua misericórdia.
Derrama a tua misericórdia nas nossas famílias, no coração daqueles mais distantes. Tu conheces, Senhor, as pessoas da minha convivência, seja da minha família, da minha roda de amigos, pessoas que não têm fé, pessoas que não rezam, pessoas que não creem, e tantas são debochadas, são críticas com tudo aquilo que se refere à fé. E eu oro por todas e por cada uma, para que a tua misericórdia atinja também esses corações, para que essas pessoas se convertam e voltem à tua presença. Para que possam assumir os frutos do seu batismo e as exigências de estarmos inseridos em Cristo e na sua igreja. Senhor, o pecado mata. O pecado, ele atrai a morte para a minha vida. É por isso que eu vos peço, Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito Santo, para que continuemos nesta nossa caminhada de santidade rumo ao céu e possamos ter força de dizer não ao pecado. Quanto a tentação bater à nossa porta, que nós possamos dizer não a toda essa proposta. Deus nos salvou quando estávamos mortos nos nossos pecados. Troquemos nesta manhã, meus irmãos, o nosso pecado pela santidade de Deus. O nosso cansaço pelo descanso de Deus. A nossa doença pela saúde de Deus. As nossas trevas pela luz de Deus. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Jesus já fez tudo por você, morrendo no alto da cruz. O que nós precisamos fazer, e a única coisa que precisamos fazer, é aceitar esta salvação, aceitar o que Jesus fez por nós. Nós estamos na presença de Jesus, o grande sol da nossa fé. E nós não precisamos pedir nada, só de estarmos expostos a Ele. Ele vai realizando em nós esta obra, Ele vai começando em nós esta obra. Deixa o Senhor fazer uma obra nova na sua vida. Permita que Jesus entre no seu coração, ilumine. Eu vou tirar aqui um bichinho que está no ostensório. Pronto.
Tome posse, meus irmãos, dessa reflexão que fizemos há pouco. O Senhor nos amou a ponto de entregar-nos o teu Filho único. Nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos, mas nós podemos assumir esta salvação. Sim, Senhor, Tu és o único Senhor da minha vida, Tu és o meu Salvador. Que uma gota do Teu sangue redentor recaia sobre a minha vida. Percorra, Jesus, as minhas veias. Transforma a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. Conceda-nos esta graça, Senhor. E a Tua luz, ela vai iluminando a nossa casa interior, a nossa morada interior. E à medida que a Tua luz, ela vai iluminando por dentro, que as trevas se afastem. Ilumina, Senhor, o coração de tantas pessoas que sofrem com as trevas da depressão, com a escuridão da ansiedade, do medo, preocupação, síndrome do pânico. Insônia. Toca, Senhor, problemas que nós trazemos no corpo, na alma, no espírito. Visita neste momento, Jesus, as mulheres que estão grávidas. Coloque as Tuas mãos chagadas e abençoe essa gestação. De maneira especial, as pessoas que estão com problemas nesta fase. Mulheres que perderam o chão, porque no ultrassom do seu neném, o médico detectou uma pequena alteração. Coloque isso na presença de Jesus. E você, mulher que deseja engravidar, apresente ao Senhor a sua vida, o seu útero, a sua vontade, e diga para Ele: o Senhor sabe o que eu quero, mas faça a Tua vontade. Tu sabes o que eu quero, mas o que o Senhor quer, isso é o mais importante. Visita, Senhor, os doentes, as pessoas acamadas, pessoas idosas, necessitadas de cuidado, de carinho, também da Tua presença. Queremos tomar posse
desta palavra, Senhor. Queremos tomar posse desta palavra. Eu vou ler Efésios 2-4, adaptando ao nosso coração. E você que está aqui no santuário, você que está em casa, reze no seu coração igual eu vou rezar agora. Esta é a nossa oração maior para esta adoração. Vai rezando no seu coração comigo. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que me amou, que amou a minha família, a nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Ele restituiu-nos a vida em Cristo. Jesus restitua a vida na minha vida, a vida na minha família, a vida no meu trabalho. Eu quero, Senhor, ter uma vida, mas vida plena, porque pela graça que eu fui salvo. Que graça! Com Jesus, o Pai nos ressuscitou e nos fez sentar-nos nos altos céus com Jesus Cristo, para mostrar aos séculos futuros e para me mostrar a abundância, a riqueza da sua graça e da sua bondade para comigo. Deus tem sido bom para comigo. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. De fato, é pela graça que eu fui salvo por meio da minha fé. A salvação, ela não vem de mim, ela é dom de Deus, e eu assumo este dom, eu recebo este dom, eu abraço este dom. A minha salvação não se deve às obras, para que ninguém possa se gloriar. Na verdade, eu sou obra de Deus. Deus fez uma grande obra, eu sou esta grande obra de Deus. Eu fui criado em Cristo Jesus para que eu também produza boas obras, porque Deus me preparou para isso. Este é o caminho que eu devo seguir, esta estrada que eu devo caminhar. Por isso, eu louvo, bendigo e exalto. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Louvores e glórias a Ti. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que participa conosco desta adoração, cada família, cada casa. As pessoas estão conosco pela TV Evangelizar, pelos canais no YouTube, rádios irmãs, aplicativos. Abençoe os objetos que colocamos agora para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, alianças, chaves, carteiras de trabalho, carteiras de motorista, todo material religioso, imagem, terço, escapulário, livros, cruzes. E abençoe, Senhor, esta água, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos livre de todo o mal. Tudo isso vos pedimos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Eu tomei a minha água benta, você pode tomar um pouquinho da sua. Que esta bênção do Santíssimo Sacramento encha o nosso coração. A Ti, Jesus, louvores e glórias a Ti. Queridos irmãos e irmãs, Apocalipse, capítulo 1, versículo de 5 a 8. Jesus Cristo
é a testemunha fiel. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. O soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória e poder por toda a eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram, todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. É a segunda leitura da missa de Jesus Cristo, Rei do Universo. Aqui, meus irmãos, nós podemos tirar valiosas lições para a nossa vida espiritual. A leitura começa dizendo que Jesus Cristo é a testemunha fiel. Por que testemunha fiel? Porque ele testemunhou com a própria vida o amor, a misericórdia e a vontade do Pai. Ele testemunhou de forma plena o que Deus queria revelar a nós, o seu amor salvífico. Ele não nos amou apenas de palavra, mas ele provou o seu amor morrendo por nós numa cruz, derramando o seu sangue para a nossa salvação. Testemunha fiel e um rei diferente. Um rei que não tem coroa de ouro, mas uma coroa de espinho. Rei que não se senta no trono, mas que é pregado numa cruz. Um rei que não condena, mas que perdoa a todos. Ele é a testemunha fiel do Pai. E nós somos chamados a sermos testemunhas fiéis de Jesus. Os filhos da igreja, que é nossa mãe, nós devemos testemunhar Jesus Cristo reinando na nossa vida, reinando na nossa história. A igreja é testemunha do Senhor e nós, seus filhos, testemunhas da Santa Igreja. Jesus testemunha o Pai. Então, Apocalipse mostra que Jesus Cristo é a testemunha fiel. Só uma pequena catequese. Vamos tomar o hábito, o costume de não falarmos nem Jesus e nem Cristo. Vamos falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por que, padre? O que muda? Quando nós falamos Jesus, nós falamos de Yeshua, o homem de Nazaré, o Jesus histórico. Então muita gente fala, Jesus é um cara legal. Mas é Jesus. Jesus não é Cristo, é um cara legal. É da turma dos ursinhos carinhosos. Tem gente que gosta disso. Quando se fala Jesus, está falando do homem. Mas não é bom você falar também só Cristo. Cristo, porque Cristo. Cristo é um título pós-pascal. É o Messias, Mexiá, ou ungido do grego. Christos é a mesma coisa. É a dimensão teologal. É a dimensão da fé. É a dimensão teológica. Não é bom separar o Cristo homem, o Jesus homem, do Cristo Deus. É uma realidade só. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando que ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores. Jesus Cristo, você une essas duas dimensões. Claro que aqui é uma questão catequética. Eu posso falar, Jesus, eu te amo. Eu posso falar, Cristo é o Senhor. Mas o completo é, Jesus Cristo é o Senhor. E aqui, Apocalipse diz, Jesus Cristo é a testemunha fiel. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Aí você que lê Bíblia pode me dizer, mas Eliseu não morreu? Elias não morreu? Jesus ressuscitou a filha, lá, o filho, né, da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo, da sinagoga. Ele ressuscitou também Lázaro, irmão de Marta e Maria. Só que tem um problema, meus irmãos. Esses que ressuscitaram, eles viveram mais um tempo e morreram de novo. Morreram de velhice ou de doença. A ressurreição de Cristo não é apenas um corpo morto que volta à vida. Não, é a plenitude de Deus numa ressurreição em corpo glorioso. Aquele que venceu não apenas a morte, mas que venceu o pecado. Então ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. O soberano dos reis da terra. É como se Jesus fosse uma pintura bonita que existe na cidade de Milão, na Itália. Nós falamos o rei dos reis. Vamos ver quem aí vai acertar. Quando você pega vários reinos e um rei mais poderoso conquista esses outros, claro, cada rei pode ficar aí, mas vocês estão submissos a mim. Qual é o nome deste cargo? Já não é um reino, é um império. E quem é que domina o império? O imperador. Então, o imperador, ele está acima dos reinos. Em Milão, na Catedral de Milão, há um quadro onde nós temos os reis, onde nós temos os grandes imperadores e em cima Jesus no trono. Escrito, imperador dos imperadores. Se os reis têm poder, se o imperador o tem mais, acima dele está Cristo, o soberano dos reis da terra. Não há poder algum que se compare ao poder de nosso Senhor. Não há poder algum nesta terra que me dá eternidade. Pegue um rei, um imperador, um presidente, alguém que se acha muito importante. Muito, porque o pessoal gosta, né? Se achar importante. Muito importante. Aí coloca esta pessoa numa cama de CTI. Quando chegar o momento da morte daquela pessoa, o poder dela pode fazer o quê? Eu tenho poder. Me dá uma caneta. O meu negócio é na canetada. Meu filho, então você morrendo, apresente o papel e vamos ver o que você faz com essa caneta sua aí. Porque acima disso, o Senhor da vida e da morte não pertence aos reinos da terra, pertence a nosso Senhor. Somente Ele morreu e ressuscitou. O primeiro a ressuscitar dos mortos, a testemunha fiel, o soberano sobre os reis da terra. Hoje menos, bem menos. Mas na idade, nos séculos, onde tinha os imperadores e reis, meu filho, quando falava assim, olha o rei, todo mundo se ajoelhava, punha a cabeça, e o rei passava glorioso, com todos os seus soldados. E o poder do rei era o poder do medo. Os cavaleiros, quando você vê falar que alguém estava no cavalo, ele tem uma patente alta. Soldado anda no chão. Os com maior patente, eles vão de cavalo. E eles passavam elegantes assim para o povo, ó. Ou seja, brinca com o rei. Dá um grito aí para você ver.
desrespeita o rei. É na chibata. E tem uns que morrem ali mesmo. Então as pessoas tinham o respeito do rei, mas é um respeito de medo. Meu filho, e quando chegava o imperador? Meu Deus, era um Deus vivo. Aquela corte, o imperador era quase um Deus, ele mandava nos reis. E o texto vai dizer assim, olha aqui, como que é diferente, gente? Estou tentando ser o mais claro. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o soberano sobre todos na terra. A leitura continua. A Jesus que nos ama e que por seu sangue nos libertou do pecado. A realeza de Cristo não se dá pela força e nem pela espada, se dá pelo amor. Jesus nos ama e Ele provou que nos ama no seu trono, porque Ele morreu numa cruz. Ali estava, o que Pilatos escreveu estava certo. Jesus Nazareno, o Rei dos judeus, o Rei verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei da minha vida. Um Rei que me ama e que derramou o seu sangue para me libertar do pecado. Tem uma história que é mais uma comparação. Imagine você comete um crime que não tem perdão, é condenado à morte, e no dia da sua execução, o rei, olha quem é o rei, hein? Vai lá na Inglaterra, vê se você consegue falar com o rei. Você quer falar com o rei aí, tomar um chazinho com o Charles lá. Não chega nem perto. Aí você está lá pronto para morrer, aparece o rei. Opa! Eu vim salvar esse homem que vai morrer aí. Não que seja eu. Vim salvar o padre Christian. Não vai morrer não. Aí eu falo, obrigado meu filho, mas é difícil fazer alguma coisa por mim, viu? A sentença foi decretada. Não. Sempre tem jeito. Quando eu tenho que pagar para soltar, não há dinheiro que pague. O que eu posso ofertar para libertá-lo? Se você morrer no lugar dele e derramar o sangue todo por ele. Olha a história. Imagina um rei chegar no lugar que você está para morrer e falar, não, pode cortar aqui, eu ofereço todo o meu sangue para salvá-lo. É um rei que nos ama de amor assim, que não tem nem como a gente pensar. É o que Jesus fez pela humanidade. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino. Nós somos o reino de Deus. O reino está ali, nem aqui, ele está no meio de nós. Sacerdotes para Deus o Pai. Não o sacerdócio ministerial ordenado, mas o sacerdócio comum dos fiéis. Você que é chamado a consagrar a sua vida a Deus, a consagrar a sua família a Deus, a consagrar os seus filhos a Deus, na oração da manhã, consagrar o seu dia a Deus. Somos uma raça de sacerdotes para Deus e Pai, a Ele glória e poder eternamente. Aí Apocalipse vai dizer no versículo 7, olhai, Ele vem com as nuvens. Parece aqui com Daniel 7:13, né? E eis que entre as nuvens, alguém como filho de homem, aqui Apocalipse diz, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Meus irmãos, o dia que o Senhor voltar em glória, vai ver os que creem, vai ver os que não creem, os crentes verão, os ateus verão, os satanistas verão, os agnósticos, todo mundo verá a glória do Senhor. Esse dia é o dia que o filho chora e a mãe não vê, né? O que nós podemos fazer, é preciso fazer até este momento, ou da nossa morte, ou da parousia.
Não se faz nada na outra vida para a nossa salvação. Nós só podemos fazer alguma coisa para a nossa salvação nesta vida. A gente morreu, não tem nada para fazer. Os olhos o verão e baterão no peito todas as tribos da terra. Quando é que a gente bate no peito na missa? No confesso. Por minha culpa, minha tão grande culpa. O que você baterá no peito? Vendo o Rei dos Reis, e você dirá: se eu não aproveitei todo o amor, se eu não recebi toda a graça, foi por minha culpa, minha tão grande culpa. Jesus, testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama, derrama suas graças. E é apenas por culpa nossa se não quisermos nos enchermos dela. E a leitura termina dizendo quem ele é. Eu sou. Bonito. Porque Jesus diz no Evangelho vários eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a água pura, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Agora, no último livro da Bíblia, ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Jesus é o início e ele é o fim. E nós devemos viver este tempo que ele nos dá no meio. Nós não escolhemos o início e não sabemos o final. Devemos viver o melhor meio possível. Nós somos convidados a ver Jesus como centro da história e construir nele a nossa vida. Porque ele é o Alfa e é o Ômega. No sábado santo, na vigília pascal, nós que participamos da igreja, acontece a bênção do círio pascal. E naquela vela, lá em cima tem o Alfa e lá embaixo tem o Ômega. E o padre fala na bênção do círio: Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. Coloca a primeira chaga. A ele o tempo, a eternidade, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Não há poder e autoridade maior que a de Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. Aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, neste domingo, meus irmãos, em que celebramos Jesus, Rei do Universo, porque Rei da nossa vida, Rei do nosso coração, nós queremos agora dobrar os nossos joelhos na sua presença, no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia, aquela hóstia consagrada, ali está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E lembro que eu falei há pouco, quando passava o rei, as pessoas ajoelhavam. E os cavaleiros imponentes olhavam para o povo assim, ó. Ou seja, é para ajoelhar mesmo. Hoje não há soldados, não há lança. Hoje nós nos ajoelhamos por amor. Nos ajoelhamos em adoração. Porque aquele que vem até nós é Jesus que nos ama, que é por seu sangue nos libertou dos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele glória e poder por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Com o nosso canto, receba agora aí na sua casa a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento.
aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Senhor Jesus, neste domingo em que celebramos a solenidade, Jesus Cristo, o Rei do Universo, nós queremos proclamar perante o mundo que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queremos proclamar, Senhor, que Tu és o sentido último de tudo e de todos, e que somente a Tua vida, o Teu reinado, é definitivo e absoluto. Todo o resto haverá de passar. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano que domina toda a terra. E nós nos prostramos a Teus pés, Senhor, não por medo, nem tampouco obrigação. Nós nos prostramos por amor, em adoração. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Rei que nos ama e que derramaste o Teu sangue para nos libertar dos pecados, e que fez de nós um reino, sacerdotes, e por isso Te louvamos, por isso bendizemos o Teu nome, por isso Te adoramos. O Teu reino não é deste mundo, como nós também não somos deste mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Te adoramos como Deus. Rei, o mundo teve vários, mas um Deus que se faz homem, que morre para nos salvar, e que derrama o sangue para nos salvar. Encontramos essa realidade apenas em Ti, Senhor. Por isso, nesse momento, aos Teus pés, neste incenso que agora aqui colocamos, eu convido você a depositar as suas orações, as suas intenções, seus pedidos, também o seu agradecimento. Assim como o incenso sobe ao céu, que suba a Tua presença, a nossa vida, a nossa oração, a nossa adoração. O incenso que a igreja queima
é porque ela reconhece em Jesus o próprio Deus aqui presente. No templo de Jerusalém, o incenso era queimado, simbolizando esta nuvem, que é a presença de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura de Daniel: eis que eu vejo sobre as nuvens. Nós ouvimos na leitura do Apocalipse: o Cristo virá sobre as nuvens. O incenso na igreja, esta nuvem da presença de Deus, é o aroma de Deus. Então eu convido você a oferecer ao Senhor um incenso da tua vida. Um incenso de adoração e de gratidão. É o Rei, Ele é o Rei. à nossa frente Ele está aqui. É feliz Adore o Senhor, quem o adorar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus, o soberano nosso que domina toda a terra. Vem aqui, tão perto, se deixe Está perto porque nos ama, está perto porque nos toca, está perto porque nos cura. Se você sabe, canta isso. Dos reis, todo joelho se dobrará. O Senhor está acima de todos os poderes deste mundo. E é por isso que muita gente não entende a realeza de Cristo, porque Ele não quer que nós lutemos, Ele não quer que nós briguemos para que o seu reino aconteça. Ele disse a Pilatos: se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam lutado para que eu não fosse entregue a ti. Mas o meu reino não é daqui. Precisamos aprender com Jesus a confiar nos desígnios de Deus. Deus tem planos infinitamente superiores aos nossos. E Deus, Ele vai realizando de acordo com a sua vontade, de acordo com o melhor para nós, na nossa vida de santidade. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, a Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele glória e poder eternamente. Amém. A Ele glória, poder eternamente. Amém. Faça a sua oração.
Nesta manhã nós somos convidados não a nos preocuparmos com o reinado universal de Jesus Cristo, mas esta manhã nós somos confrontados a pegar o nosso coração e, apresentando a Ele o nosso coração, dizer: Tu és o rei do meu coração, Tu és o rei da minha vida, Tu és o rei da minha família. Jesus é a testemunha fiel do Pai, e nós somos chamados a sermos testemunhas fiéis de Jesus. Toca, Senhor, o nosso coração. Toca, Jesus, cada pessoa que está agora conosco, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Reina, Senhor, na nossa vida, na nossa família, e vá destruindo todo ídolo, todo reinado falso que nós mesmos criamos. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Muitas vezes, meus irmãos, aquilo que Deus quer nos falar e sussurrar em silêncio, nós não escutamos porque não fazemos silêncio. Eu convido você neste momento a fitar os teus olhos no Senhor, e nós vamos fazer silêncio. Deixa o seu coração agora adorar.